Fala galera, Alessandro Moura aqui, beleza? Como é que vocês estão, pessoal? Tudo bem com vocês? Pessoal, é o seguinte, nós estamos aí vivendo alguns momentos complicados no nosso país, né? E muito tem se falado em artigo 142, GLO, que é a garantia da lei e da ordem, enfim, intervenção militar. Muito tem se falado nesses termos, né? E a gente quer entender um pouquinho disso, saber as implicações que isso poderia trazer para o nosso país, uma vez que para isso precisa ser implantado, né, ou inserido no nosso meio aí um regime meio que militar, enfim. Como é que seria isso, galera? E se as Forças Armadas vierem a intervir de alguma forma, o que isso pode trazer para nós de vantagem, de prejuízo? A gente vai comentar um tópico apenas sobre esse assunto que é muito vasto e eu quero que você acompanhe comigo porque a gente vai falar disso agora. Primeira coisa que a gente precisa saber e tratar aqui é o seguinte, galera. Uma vez o exército tomando a frente das coisas, como é que fica a nossa relação com os países, com outros países, né? Como é que ficaria a nossa relação com outros países? Alguns países podem apoiar o nosso país, mas pode ser que grande maioria deles não apoie. E é por isso que talvez, tá, pessoal? Estou fazendo uma conjectura aqui, a gente não sabe de nada, claro, essas informações são coisas que não vazam, mas se talvez qualquer uma dessas atitudes forem tomadas, o que vai acontecer, ok? Pode acontecer uma retaliação, inclusive, externa. Alguns países, sanções, enfim. País deixa de comprar com a gente, deixa de vender para a gente, deixa de fazer investimentos aqui. Isso tudo pode trazer um grande problema para a nossa economia. E, claro, todos nós sofreremos com isso. Mas e aí? O que você acha que seria melhor? Eu queria que você colocasse nos comentários aqui. Vale a pena arriscar e a gente ter as coisas, os poderes equilibrados nesse país, ou não vale a pena? O que você acha disso? Põe nos comentários aí para mim, porque a gente vai falar sobre um assunto agora que vocês vão entender um pouquinho de como isso pode ser bem complexo, galera. Seguinte, você sabe que a gente usa aqui no seu celular, aí, esse celular que você está na sua mão aí agora assistindo esse vídeo, ou seu notebook, enfim, a gente usa um serviço de localização. Você sabe que o Google, ele consegue, mediante a sua localização, gerar uma experiência numa pesquisa que você possa fazer. Se você precisa sair da sua casa e ir para um determinado local, você tem alguns aplicativos aí como o Waze, o Google Maps, para você pegar a rota e seguir sem errar o caminho, correto? Olha como somos dependentes disso, isso se chama GPS. Galera, se a gente tiver algum problema aqui, nesse sentido militar, e os Estados Unidos cismarem em cortar essa comunicação da gente, a gente está frito, sabe por quê? A gente não disponibiliza disso. Nós não temos um sistema de satélites que nos gere posicionamentos, e isso é fundamental numa guerra, pessoal. Você imagina que para você enviar um míssil para atingir um determinado ponto, uma determinada base inimiga, você precisa de uma localização precisa GPS para você não atingir hospitais, não atingir creches, porque isso tudo pode trazer um problemaço para você. Uma guerra já é um problema, né? Para que outros países digiram isso de forma palatável, vamos dizer assim. Haja visto aí a guerra entre Rússia e Ucrânia. Você vê como é que a Rússia está sendo má vista por conta dela ter tomado a iniciativa de guerrear, de invadir a Ucrânia. Então você imagina a gente numa guerra com um país vizinho e você precisa acertar uma base militar para você desmobilizar o teu inimigo e você acaba acertando um hospital ou uma creche cheia de crianças. Isso não seria um grande problema e não seria um ponto em nosso desfavor, ou seja, contra nós? Pois é, pessoal, se os Estados Unidos cismarem, desligarem lá ou fizerem lá uma alteração onde muda, eles não precisam nem desligar, mudam. Por exemplo, você quer sair da sua casa para ir para um supermercado. Se você colocar no Maps hoje, você vai chegar nesse supermercado certinho.
mas e se eles mudarem lá os códigos, fizerem uma mudança lá, você quando sair de casa, você acabar não batendo no supermercado, mas uma comunidade onde o tráfico domina. Olha só que perigo, não seria muito ruim? Pois é, pessoal, isso numa situação de guerra traria um grande problema para nós. Por isso, a gente é muito dependente dos Estados Unidos da América nesse sentido. E alguns países já se mobilizaram e fizeram o seu próprio sistema de satélites para poder ter essa localização precisa. Eu vou colocar aqui um pedacinho de um vídeo que foi um general, o general Hidalgo, tá? Ele é Forças Especiais. Esse cara é um general de brigada, um cara extremamente operacional, e ele deu um depoimento no Glauber Podcast. Eu vou colocar o link aí na descrição se você quiser assistir todinho. Eu vou botar só um pedacinho aqui para você entender como isso funciona, beleza, pessoal? Vamos aqui, ó. Assiste aí comigo. Pergunta do Glauber. Alguém citou que o Brasil não tem condições não aguenta 2 dias numa guerra com a Venezuela. Disse que o Brasil não tem nenhuma capacidade de comunicação, que os GPS são GPS de comunicação americana, que qualquer outro país desliga, o Brasil não se comunica, o Brasil não consegue ficar 2 dias numa disputa. Por favor, enriqueça de conhecimento aí para quem não tem. Tá bom. Então, eu vou enriquecer de conhecimento, mas você vai me lembrar no final para a gente falar um pouquinho sobre um combate com a Venezuela. Excelente. Tá bom? Porque aí eu dou um exemplo prático. Muito bom. Da coisa, tá bem? É outra coisa que o pessoal não sabe, não, mas nós já tivemos um combate com a Venezuela. Mas sim, vou buscar os dados primeiro aí nessa direção que você falou. Vamos lá. Sistema de GPS. Sim, nós temos muita dependência da constelação que está em cima das nossas cabeças e que não nos pertence. Então, esse é o mal de nós não sermos tecnologicamente tão avançados como um país, por exemplo, como os Estados Unidos, que tem a constelação de GPS na sua mão. Eu vou contar um negócio interessante para você que talvez você não saiba. O americano, ele tem condições de introduzir na sua constelação de satélites que está em cima da nossa cabeça, ele tem condições de introduzir um erro proposital na medida que o GPS fornece para os nossos aparelhos, inclusive para os nossos telefones, tá? Se hoje você transita com seu telefone na rua e ele mostra certinho onde o carro está, né? Todo mundo tem isso, hein? Para quem não sabe, tem um GPS dentro do seu telefone que lê o que o satélite está mandando e permite que tenha a localização no mapa do carro na rua. O americano tem condições de introduzir na constelação de satélites que está em cima da cabeça um erro proposital ao seu critério, que pode ser de 10 metros ou 10 quilômetros. Então, imagina, por exemplo, você está com seu carro na rua e o seu telefone, por exemplo, vamos supor que tenha introduzido um erro proposital de 500 metros, certo? E ele não seja capaz de colocar o seu carro com a precisão de menos de 500 metros. Cara, você não sabe em que rua você está. Então, se hoje você consegue navegar com o seu Google Maps ou com o seu Waze ou sei lá o quê, e está vendo o seu carro, aquela bolinha andando em cima da rua, imagina se aquela bolinha não conseguisse se localizar num raio de 500 metros. A bolinha vai estar andando de rua para rua, você não vai saber em que quarteirão você está. E se essa precisão for de 1 quilômetro? E se ela for de 10 quilômetros? Então, agora, um GPS com precisão de 10 quilômetros serve para alguma coisa? Ah, vou jogar fora. 10 quilômetros, a bolinha não sabe onde está? Não, calma lá. Para você andar com seu carro na rua não serve para nada. Mas para um navio no oceano, 10 quilômetros é aceitável. Se ele está 10 quilômetros para lá ou 10 quilômetros para cá, para um navio no oceano, ele consegue navegar razoavelmente bem, mesmo com uma imprecisão de 10 quilômetros. Tá certo? Então, veja bem. Quando o GPS foi criado, tá certo? Para uso militar na década de 80. Quando ele foi criado, o americano ele tinha 2 tipos de constelação. Ele tinha uma que tinha o sinal acurado e uma que tinha o sinal propositadamente desacurado, tá certo? Então, o que acontecia? E lembra, não tinha telefone celular, tá certo? Você tinha o aparelho. Pessoal, fiz questão de cortar aí, porque se você quiser assistir essa entrevista toda, eu indico que você vá lá no canal do Glauber. Eu vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Na verdade, esse é só um corte, né? Essa entrevista com esse general são mais de 5 horas, uma entrevista riquíssima, com muitos detalhes, muitas táticas militares, muita coisa que foi contada e explicada ali, mas eu queria trazer um resumo aqui para vocês, para a gente entender junto quão complicado é uma decisão a ser tomada nesse país em relação a qualquer tática, qualquer decisão militar que seja tomada. Claro, a gente tem que avaliar 2 pontos aí, né? O que seria melhor? A gente ter toda essa problemática mediante a uma intervenção militar, seja ela qual for, né? Eu não estou falando aqui exatamente da intervenção militar, engloba muitas coisas, né? Artigo 142, enfim, várias coisas constitucionalmente legais,
né? Como tem outras também, um golpe, claro, mas ninguém aqui está pregando isso, eu deixar bem claro, ok? Quão complicado seria uma intervenção militar mediante ao que vem acontecendo no país? O que você acha melhor? Você prefere passar por toda essa problemática, uma intervenção militar, né? Seja ela qual for, legal, constitucional ou não, melhor dizendo, ou deixar os governantes de esquerda assumirem esse país e a gente gradativamente perder isso e talvez muito mais lá na frente. Então, pessoal, a gente está numa encruzilhada nesse momento, cada um tem uma opinião formada, eu tenho a minha, e eu gostaria aqui só de ajudar você a entender o que é melhor para você, beleza? Então, se você quiser assistir essa entrevista completa ou esse corte, enfim, vou deixar o link aqui na descrição para o canal do Glauber Podcast, um canal muito bom que eu acompanho. E, galera, vamos orar pelo nosso país, vamos torcer para que dê tudo certo, para que o nosso atual presidente, ou, se assim Deus permitir, e a população também, claro, o nosso futuro presidente assumirem, a gente ter o melhor para o nosso país. O que eu acredito, eu tenho a minha convicção e você deve ter a sua também, qual é o melhor a acontecer para o nosso país. Beleza, galera? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!